Boa tarde a todos. Terceiro dia do Festival Literário de Macau. Vamos começar com a apresentação deste livro, Viagens, uma nova antologia de contos lusófonos, uma edição do Instituto Português do Oriente. A presidir a sessão aqui em Macau, Paula Costa, diretora do Centro de Língua do IPOR, e a quem eu passo a palavra para fazer uma breve apresentação. Depois teremos os nossos convidados espalhados um pouco por todo o mundo. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Boa tarde a todos, bem-vindos e obrigada pela vossa presença. O livro que vos apresentamos hoje é o Viagens, Contos de Autores de Língua Portuguesa, uma iniciativa do IPOR para assinalar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e também marcar o aniversário do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Nesta edição encontrarão 8 contos de autores contemporâneos que nos levam de Angola a Timor-Leste, passando pelo Brasil, por Cabo Verde, pela Guiné-Bissau, por Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. José Mena Abrantes, Cristina Monteiro, Eurídice Manuel da Costa, Carlos Paradona Rufino Roque, Hélder Macedo, Jerónimo Salvaterra e Helena Soares Silva conduzem-nos nestas viagens, mostrando-nos a enorme riqueza e diversidade da língua portuguesa. A língua portuguesa tem registado um interesse progressivo em Macau, o que é ilustrativo da sua contínua relevância. E assim, não podia deixar de ser que esta edição é uma edição bilingue, sob a orientação do professor Dr. Yao Jiming, Lang Sida e Wu Xaxá aceitaram o nosso desafio e verteram para chinês os 8 contos criados por estes autores. Esperamos que esta obra ajude a celebrar a diversidade cultural e dos países de língua portuguesa, obviamente. Esperamos também, tendo em conta que é uma edição bilingue, que chegue a um público muito maior e não só aos falantes de português. Agradeço a colaboração de todos para a elaboração deste livro. Não me demoro mais. Boas viagens e passo a palavra ao Dr. Joaquim. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Eu não sei se o Ricardo Pinto quer fazer assim alguma passagem antes de Joaquim começar a dizer coisas, senão depois nunca mais se cala. Não é preciso. Muito bem, muito bem. Eu queria só reforçar aquilo que foram as palavras da Paula. Ao fim e ao cabo, a ideia de fazer esta antologia, enfim, resume-se mesmo a isso, não é? Estabelecer aqui uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, desde logo através das línguas que são utilizadas e tendo em conta a tradição de Macau como, digamos, uma plataforma giratória da língua portuguesa para toda a Ásia, que acaba por ser isso mesmo, e no que toca em concreto à atividade do IPOR, também abarcando algumas posições na grande região que é tida como Ásia-Pacífico. Portanto, também com trabalho na Austrália, etc. Nesta região, onde nós estamos fisicamente, digamos assim, portanto, que é a China, importava fazer, digamos, uma apresentação destes autores, que foram selecionados pelos senhores delegados, com a ajuda dos delegados dos respectivos países ao Fórum Macau, e no caso de Portugal por mim próprio, portanto aí tenho que mea culpa por causa de um certo egoísmo, mas enfim, é o que é. E pronto, a ideia era justamente fazer a transição destas abordagens literárias em língua portuguesa para um público na China que não só é um público vasto que interessa em termos literários
apresentar à literatura portuguesa, mas também na medida em que, como também disse a Paula, há uma crescente afetividade ou procura desse público pela língua portuguesa. E, portanto, ao falarmos de língua portuguesa, não podemos deixar de falar de um substrato de cultura que naturalmente está associado até pelo pluricentrismo desta língua a vários países. Ora, por todas estas razões, fazia sentido trazer estas diferentes visões do que é trabalhar a língua portuguesa em sentido ficcional, em sentido, digamos, literário, no mais amplo que esta palavra tem, e mostrar as estéticas, os prazeres, ao fim e ao cabo, as viagens que esta língua permite. Naturalmente que, com a plena consciência de que traduzir um livro é quase escrever novamente um livro, não é? Mas eu estou convencido que, pelos nomes que colaboraram connosco, nomeadamente sob a orientação do professor Yao Jiming, que há aqui uma fidelidade que eu não questiono sequer relativamente àquilo que são as vontades e as expressões de cada um dos autores. E, portanto, surgem assim estas visões do mundo ficcional, naturalmente, ou dos próprios mundos, que saem dos autores, dos criadores, ao fim e ao cabo, e que depois são também elas impostas ou introduzidas numa viagem através da tradução para uma língua de chegada. Essa sim estará disponível, digamos, ao público chinês. Por outro lado, penso que é também importante referir o segundo objetivo deste trabalho, que é celebrar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, na medida em que se trata de um organismo onde têm assento os diversos países e que, na minha opinião, tem ainda espaço para trabalhar naquilo que é a promoção da língua portuguesa no contexto internacional, aproveitando justamente a força de cada uma das culturas associadas a estes países. E, portanto, apresentando este livro, este conjunto de contos traduzidos para chinês, veiculamos, ao mesmo tempo, a expectativa ou a esperança, melhor, mais do que expectativa, a esperança de que o Instituto Internacional de Língua Portuguesa possa também assumir esta força que lhe está atribuída por cada um dos países na promoção de uma língua que se afirma cada vez mais como língua global. Esperamos que, como disse a Paula, este livro seja bem acolhido. Eu penso que o Ricardo terá alguns para oferecer a quem pretender levar exemplares para casa, e haverá também, naturalmente, para os alunos que frequentam as diversas licenciaturas, nomeadamente as licenciaturas em tradução das universidades aí de Macau, a oportunidade também de levarem exemplares gratuitos que estão disponíveis ou na Livraria Portuguesa ou no IPOR. Isto também com a intenção última de ajudar a formar novos tradutores, novas sensibilidades para um futuro que se espera risonho para a língua portuguesa, aí na região da Ásia-Pacífico, nomeadamente com a China como base assumida através de Macau para a difusão desta mesma língua portuguesa. Portanto, muito obrigado a todos os participantes, nomeadamente aos escritores. Eu não posso deixar de dar um abraço especial ao Hélder e à Helena, que acordaram muito cedo para estarem aqui hoje connosco, mas, enfim, faz parte. Para quem acha que escrever é só pôr umas palavras no papel, aqui está, como também é preciso madrugar, é preciso... A criatividade não surge quando a gente quer, não é? Portanto, eis aqui os sacrifícios também dos criadores, enfim, e também a todas as pessoas que participaram na tradução, na organização do livro, na revisão, e também ao Ricardo Pinto agora pela divulgação.
Obrigado, Joaquim. Pedi-te então que começasses a entrevista, talvez começando justamente pelo Hélder Macedo. Muito bem, quer dizer, uma entrevista eu espero que não seja assim nada tão formal, não é? Talvez uma conversa mais. Uma conversa. Não, quer dizer, eu começava por perguntar ao Hélder, quando ele recebeu o convite para participar neste projeto, ao fim e ao cabo, o que é que lhe passou pela cabeça, na certeza de que, enfim, a nossa relação já tem alguns anos e eu acho que o Hélder já tem medo quando recebe e-mails meus, de maneira que não sei, Hélder, o que é que terá passado. Não há medo, não. Mesmo tu conseguiste surpreender-me, porque realmente nunca imaginei que pudesse ter qualquer obra traduzida em chinês. Quer dizer, e fiquei contentíssimo, muito honrado e muito preocupado. Quer dizer, como é que estas minhas coisinhas que são pensadas no contexto da minha cultura, da minha experiência e tudo isso, vai funcionar em termos de uma língua e de uma cultura tão diferente da nossa. Bem, depois pensando melhor, cheguei à conclusão de que afinal todas as culturas, com os seus veículos diferentes, acabam por ser a mesma, ou pelo menos semelhante ou relacionável. Porque todos nós nascemos, vivemos, envelhecemos, é o tema desse conto que foi publicado em chinês, em mandarim agora, e isso, sim, fiquei muito contente, muito honrado e deslumbrado de ver o que, em princípio, corresponde às palavras que eu escrevi em caracteres que desconheço totalmente. Fica muito mais bonito em chinês do que em português, porque o alfabeto português eu conheço. Aquilo não é misterioso, está cheio de sugestões estéticas de outra ordem. E em relação enfim, ao meu amigo Joaquim, foi uma generosíssima maldade que eu agradeço profundamente. Bem, Hélder, sem de facto deixar de tomar atenção às tuas palavras, é bom salientar que também és ou tens sido um homem do mundo, portanto, desde a África do Sul até ao lugar onde te encontras agora, no Reino Unido. Portanto, eu penso que talvez esse exotismo dos caracteres seja um exotismo mais físico do que efetivamente um exotismo emocional, na medida em que para ti, até como escritor, e escritor reconhecido internacionalmente e nacionalmente, com várias obras publicadas em várias línguas, imagino que esse exotismo seja, de facto, apenas uma reação ao aspecto físico dos caracteres, porque, efetivamente, tens mundo suficiente para já não te deixares impressionar com estas coisas, não é? Não, é apenas a beleza estética da língua, não é? Quer dizer, a língua escrita é também um objeto estético, quer dizer, nesse aspecto. Não, e eu aliás rejeito o termo exotismo, não é? Quer dizer, precisamente quanto mais se viaja e quanto mais se está noutros países e noutras culturas, menos há exotismo. O exotismo é aquilo que tem a ver com os outros. Todas as culturas acabam por ter a ver connosco, não é? E sobretudo são veiculadas pela mesma língua, como é o caso. Quer dizer, eu quando estive em Macau 2 vezes e adorei estar em Macau, fiquei deslumbrado com Macau em muitos aspectos, precisamente de uma estranha maneira senti-me enfim, viável, não em casa, porque a casa não é minha, mas como um visitante que podia circular, que podia viver, que podia fruir de uma cultura, enfim, mista, complexa, que é uma porta para a China, obviamente, mas onde, no entanto, quando eu lá estava, as ruas, os nomes das ruas ainda estão assinalados em português, o que é interessantíssimo. Enfim,
não é exotismo, é de facto um desejo de participar e de integrar-me, na medida do possível, num mundo que é complexo, um mundo que é, enfim, com imensas variações, mas que acaba, e através da literatura, a literatura serve também para isso, acaba por ser de cada um de nós, por diferentes que sejamos, não é? Muito bem, Helder. Obrigado. Helena, como é que Timor surgiu, digamos, na sua, na ponta da sua caneta, diríamos assim, porque efetivamente imagino que enfim, tenha outros recursos, mas como é que emergiu este conto que nos trouxe aqui? Como é que emergiu a relação desse conto com Timor, que ao fim e ao cabo aqui representa, e vivendo, como creio que vive em Lisboa, como é que mantém essa relação com Timor, que depois acaba por reproduzir naquilo que escreve? Bom dia. Eu nasci em Timor, eu nasci em Dili. Só que vim para cá, para Portugal, muito cedo, tinha para aí uns 3, 4 anos. Também estive em Angola, e o meu pai também era militar, então estava a cumprir as comissões que era obrigado a fazê-las. Timor sempre esteve comigo, portanto, sempre acompanhei na maneira possível tudo o que se passava em Timor, e este conto é para mim uma homenagem à minha terra, aos timorenses, a todos aqueles que passaram por atrocidades e toda aquela, como é que eu ia dizer, todas aquelas atrocidades que são conhecidas de nós, e que é a minha forma de homenagear, portanto, a minha terra e os timorenses. É por isso. A Helena acaba por recorrer a experiências próprias ou a memórias quando escreve, não digo necessariamente neste conto, mas neste conto também, acaba por ser secretamente autobiográfica ou, pelo contrário, tenta distanciar-se dessa realidade escrevendo, como fazem muitos escritores? Há certos temas que eu não consigo dissociar-me do tema. Este aqui não passei por essa experiência, felizmente, mas tentei descrever, tanto tentei descrever todos os sentimentos que poderiam passar por uma pessoa, pelo menos pelo personagem em si. Claro que tenho algumas memórias, poucas, mas tenho, e penso que consegui associar um pouco essas memórias ao que se passou, ao que tentei transcrever no conto. Penso que foi isso. Aliás, o seu conto é bastante físico, no sentido em que está cheio de referências a cores, a cheiros, enfim, a elementos sensíveis que nós quase que podemos tocar ao longo da leitura, não é? Isso é também algo que acha que lhe vem, enfim, das suas experiências em Timor. Eu pergunto isto porque enfim, continua no nosso património coletivo um escritor checo que residiu em Portugal, que era o Jorge Listopad, que costumava dizer que havia certas coisas que ele só conseguia escrever em checo porque há certas coisas que só vêm com palavras que acompanham o leite da mãe.
Ou seja, enfim, na sua escrita nós identificamos também isto, ou seja, consegue transpor para palavras aquilo que foi, que é a sua memória de cheiros, de cores, de sensações palpáveis que viveu em Timor, ou isso já é uma realidade demasiado distante portanto, tem mesmo que se socorrer de uma certa ficção, não há outra palavra, num desejo de ver Timor como quer que ele seja? A minha escrita é um pouco sensitiva e, portanto, é mesmo, pronto, é o meu estilo, é a minha forma de escrever e de escrever as coisas. E talvez seja por isso que também recorra aos sentidos para descrever todas as situações. E eu acho que eu concordo com o Luís Estofado, porque realmente há certas coisas que vêm mesmo, só mesmo explicando com os sentidos. E penso que é assim que eu consigo transpor ou transcrever tudo o que eu desejo transcrever, não é? Eu não sei, peço desculpa, estou assim um bocado nervosa. Também é a primeira vez que eu estou numa conferência, numa videoconferência, peço imensa desculpa. Não vale a pena, Helena, porque nós estamos todos aqui à volta de uma mesa a tomar um café, portanto, não vale. Acenda um cigarro e ponha mais uma colher de açúcar, porque não vale a pena. Estamos entre amigos. Estamos entre amigos, não é? Tá bom. Hélder, este teu conto também, enfim, eu conheço felizmente a tua maneira de escrever, mas fala-nos um pouco bem, para já fala-nos um pouco do conto, de como é que surgiu, como é que aparecem estas ideias fantásticas que tu tens. Eu devo dizer que não sou nada isento quando falo do Hélder Macedo, portanto, Ricardo, não sei se foi uma boa escolha aqui para fazer uma moderação isenta, mas não sou nada isento. Acho que o Hélder tem algumas das estruturas mais bem... Eu sou linguista, portanto acho que tem das estruturas mais bem conseguidas da literatura portuguesa, nomeadamente num livro que eu gosto muito que se chama Partes da África, mas sem desvendar demasiado. Fala-nos um pouco do teu conto, de como é que surgiu, do processo, se quiseres, embora enfim, o processo é uma coisa tua, portanto ninguém tem que saber nada sobre isso, mas fala-nos um pouco sobre isso. Não, o processo, bom, para já, muitíssimo obrigado pelas tuas palavras, sempre muito generosas. O processo de escrita daquilo que se chama ficção, quando eu procuro praticá-la, é a partir de um elemento de surpresa qualquer, de qualquer coisa que pode ter acontecido, e depois viajar para o que poderia vir a acontecer. Quer dizer, eu escrevo sempre, ou quase sempre, de um modo condicional aquilo que eu chamo de ficção. Quer dizer, como é que é possível isto desenvolver-se? E neste caso foi, como sabes, a chegada, não a mim, mas uma personagem imaginária que não tem nada a ver comigo, inclusive para qualquer distinção é um pintor, não um escritor ou um académico como eu sou, a chegada de um inesperado e-mail, uma mensagem, de alguém que ele não recorda, de alguém que ele não sabe quem é e que lhe escreve com uma grande intimidade. Ora, essa intimidade que ele não reconhece, de que ele não reconhece a origem, desencadeia nele um processo que acaba por ser fantasmático. E, de certa maneira, é a tradução em narrativa de uma verdade muito profunda. A partir de certa idade, nós não somos surpreendidos pelo futuro, somos surpreendidos pelo passado. A gente não sabe ainda aquilo que o passado nos pode reservar. Ora, isso
tem a ver muito possivelmente com o processo de envelhecimento. Ora, o envelhecimento é uma coisa, enfim, que é bom que aconteça, porque é sinal que estamos vivos, mas é um processo muito estranho para quem o vive, que é o meu caso. Eu já sou o último dos sobreviventes da minha geração, o que é fatigante, porque estou a carregar a minha geração aos ombros e esses malandros deixaram-me todos. Bom, não, isso, portanto, terá um elemento de transposição subjetiva minha nessa personagem. Mas tudo o que essa personagem diz e conta é inteiramente inventado. É inventado, é condicional. Ora, escrever no condicional parece-me ser uma forma de escrita que não trai a realidade, mas traz para a realidade aquilo que pode acontecer ou pode ter acontecido, todo um elemento de especulação, de dúvida, até de negação, que é fundamental, julgo eu, para estabelecer aquilo que pode parecer ou ser próximo de qualquer veracidade. A veracidade nunca é factual. A veracidade tem sempre um elemento de especulação, de subjetividade, de dúvida e até de impossibilidade. Nós, como seres humanos, concebemos o impossível. E é isso, possivelmente, que nos distingue de outros animais. Nós, humanos, somos capazes de conceber a ideia de eternidade e não somos eternos. Quer dizer, a nossa mortalidade inclui a ficção da imortalidade. Inclui religiões, diversas umas das outras, em que nos garante que, de uma maneira ou outra, vamos sobreviver para além da morte. Ora, isto é um paradoxo tão profundo e tão extraordinário que acho que toda a poesia acaba por ser uma tentativa de lidar com esta ideia, e a ficção também, com esta ideia de que a mortalidade contém em si, dentro de si, a ideia da imortalidade. Ora, esse e-mail inesperado que a minha personagem recebeu desencadeia nele todo este processo, com várias consequências, entre as quais em que ele, ambiguamente, no fim, a gente não sabe se ele morreu, se foi uma voz da morte que o chamou, ou se foi essa voz do passado, ou foi uma voz de vida. Mas não interessa, porque vida e morte são, no fundo, unidos na mesma fivela, que é a nossa circunstância, aquilo que nós somos, com a nossa eternidade transitória. E tu consegues, de facto, transpor para palavras essas complexidades tão, enfim, extensas, mas tão bonitas ao mesmo tempo de que se faz a vida de cada um, ao fim e ao cabo. Helena, eu pedia-lhe o mesmo, digamos, vamos fazer de conta que a Helena é crítica literária e está a criticar a sua, não é? Isto é um pouco, sem querer colocá-la numa posição de demasiados tecnicismos, nem enfim, num exercício intelectual que acho que não tem lugar numa conversa entre amigos à volta de um café, mas sem deixar de lhe dar, digamos, uma dica na sequência da conversa que o Hélder Macedo tem estado a ter connosco, que é, ao fim e ao cabo, eu não sei se o Hélder vai concordar comigo, mas se eu tivesse que resumir um ponto importante que ele disse ali, é que, ao fim e ao cabo, a realidade é quase um exercício semântico, ou seja, ela é ou não é, dependendo de que lado nós estamos. Pode ser assim ou pode ser assado. E, portanto, sendo a Helena uma timorense residente em Portugal, criando mundos de ficção,
de que forma é que também a sua ficção é produto desta realidade alternativa, ou se quiser, desta realidade que é uma para si e a outra para cada um dos leitores? Bom, como não sou crítica, pronto, eu vou falar do meu conto, não a nível crítico, porque eu não consigo criticar. Eu tento, neste conto, tento resumir apenas a vida do timorense normal, vulgar, de toda. Não se trata bem de ficção, mas é mais uma ficção real, percebe? É muito difícil para mim estar como é que eu ia dizer? É difícil estar a comentar o que eu escrevo, porque foi algo que eu tive mesmo que escrever, que achei que devia escrever. E como tal tive que. Foi a minha forma de retratar tudo o que se passava, o que se passou. E os desejos, os meus mais íntimos desejos de que as coisas melhorem. Eu não posso deixar de dizer que eu utilizo utilizo a escrita para mais a nível social e como é que eu posso dizer? É muito difícil estar a falar, eu não consigo muito falar daquilo que escrevo. Mas Muito também, quer dizer, difícil. o seu conto é muito bonito também por causa da experiência sensorial que nos leva a ter. Portanto, aqui está um excelente exemplo de como as palavras às vezes provocam, às vezes não, sempre, provocam experiências palpáveis, não é? Sensoriais, no sentido do exercício de todos os nossos sentidos. Eu penso que de facto o seu conto também consegue isso. Eu não sei se calhar passávamos a palavra para alguém do público ou para fazer algumas perguntas que tenham em mente para os convidados. Sim, estávamos aqui à espera que vocês terminassem para precisamente abrir a sessão ao público. Se houver alguma questão. Sim. Sara Augusto, tem uma questão? Olá, Joaquim, há quanto tempo não conversamos É um verdade, com o outro? Sara. Muito gosto. Doutora Paula, também foi um gosto ouvi-la também falar sobre o livro e esta questão das viagens. Joaquim, eu tinha uma pergunta que pode ser respondida pelos dois escritores, tanto pela Helena como pelo Hélder. Queria dar os meus cumprimentos aos dois, antes de tudo, e com pena eu ainda não li os contos, só agora é que tenho o livro, mas irei ler. Mas tenho desde logo alguma curiosidade em relação a um aspecto, alguns aspectos. Eu não sei muito bem como é que o processo decorreu, mas a pergunta é a seguinte: o conto de cada um dos escritores foi escrito para esta coletânea ou já existia antes? Porque na verdade eu não sei. Eu gostava de saber se isso fez diferença. Ou seja, se o conto já existia ou se foi feito no sentido de integrar uma coletânea com esta dimensão e com este sentido. E se isso acrescentou ao tema, ao estilo, enfim. E também gostava de saber, sendo assim, como é que o conto de
cada um, de cada um de vocês, se encontra com os outros contos. Ou seja, a minha pergunta é a seguinte: estamos a falar de uma coletânea que pode ser vista sob o ponto de vista da unidade ou da diversidade? E por outro lado, eu também gostava de pensar convosco. Acham que o leitor chinês, lendo os contos, vai sentir esta escrita em língua portuguesa como um conjunto ou muito diversa entre si? Era isso que eu gostava de saber. Desculpem se as perguntas são muitas, eu tentei colocá-las devagar para que pudessem responder. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Bom, eu se calhar posso começar por dizer que a ideia da coletânea foi justamente mostrar a diversidade de culturas e, portanto, a diversidade de géneros, de estilos e de estéticas, sobretudo, não é? Estando nós num mundo de ficção. Como é que o leitor chinês vai receber, quer dizer, em termos de percepção, em termos de sentir, enfim, a criação? Não sei, e esta é a resposta honesta, por causa de um elemento que esteve muito presente naquilo que o Hélder dizia no início. São realidades tão diferentes, são maneiras de ver o mundo tão diferentes, que eu receio, quer dizer, a palavra está errada. Este receio é quase um espero, que os leitores chineses possam retirar daquilo que é a estética dos escritores que participaram nesta coletânea, a sua própria leitura associada àquilo que é o mundo, enfim, de leituras em que foram crescendo. E, portanto, eu não sei até que ponto é que as personagens que nós temos aqui, nomeadamente da Helena e do Hélder, não podem ser transpostas para uma realidade no interior da China ou num outro sítio qualquer do planeta onde o leitor chinês tenha estado e que tenha ficado na sua memória. Portanto, se isso acontecesse, se calhar estou a dizer algo que não é muito simpático ou bajulador para os autores, mas se isso acontecesse, eu pessoalmente, enquanto parte da equipa organizadora, ficaria muito contente, ou seja, que a experiência do escritor se ligasse intimamente às experiências do leitor nesta conjunção de culturas, não é? Sobre as outras questões que colocas, eu passava a palavra, se calhar, à Helena, primeiras senhoras. Portanto, quanto à primeira questão, o conto já tinha sido escrito. Portanto, eu escrevi este conto com o intuito de fazer parte de um conjunto de 3 contos sobre Timor. Portanto, fui convidada para fazer parte desta coletânea, portanto, e escolheram-me este conto. Já não me recordo das outras perguntas. Já não me recordo das perguntas que me fiz. Já não me recordo de que perguntas é que foram feitas. Pode-me relembrar? Sim, Helena. Posso. Obrigada. Tendo em conta, então, a sua resposta, que o conto já estava previamente escrito, como é que ele acha que ele se encontra com os outros dentro desta coletânea?
A questão era essa. Acha que o seu conto vai ao encontro dos outros da forma temática, ou acha que é totalmente diverso e por isso pode aumentar esta característica diversa que também o professor Joaquim disse que era tão bom que o livro tivesse? Eu penso que toda a coletânea é muito diversa. Ela em si é diversa. Os contos, eu estive a ler os contos e todos eles são de uma diversidade bastante grande e rica. Eu penso que, quanto ao meu conto, é uma viagem digamos, ao mundo, ao mundo, à intimidade e à vida de Timor. E penso que também em si, apesar da diversidade, que é diversa, não é diferente, eu penso que também se insere bem neste tema, porque é mesmo uma viagem a Timor. Como o Dr. Joaquim referiu, consegue-se vivenciar vários tipos, portanto, os cheiros, as cores, a vida do timorense, que ainda hoje se pode vivenciar em Timor. Penso que é isso. Penso que respondi, não? Sim. Sim, Helena. Não sei, qual era a outra pergunta? Sim, eram estas. Sim, a última, o professor Joaquim também já respondeu. Era com que ideia, mas já agora que falo consigo, Helena, acha que o leitor chinês. Porque temos aqui, o Joaquim falava do aspecto da sua linguagem apelar muito aos sentidos, ser uma linguagem muito sensorial, e eu acho isso muito interessante. Só que a pergunta que eu vou colocar, eu nem sei se a Helena pode responder, mas como disse o Joaquim, nós esperamos, não é? Pensa que o leitor chinês pode ter a percepção de todos esses sentidos, do sabor, dos cheiros, da textura, que vem da escrita do conto? Eu espero que sim. Pois esperamos. Eu espero que sim, porque eu não tenho muito conhecimento da cultura chinesa, quer dizer, tenho alguma ideia, mas eu não sei realmente qual é o que é que procuram, na escrita, e isso para mim será bastante interessante saber se realmente será sentido, se o público chinês o sentirá. Eu não sei, deve ser muito difícil, é difícil saber, não é? Mas penso que em breve saberemos, não é? Sim, é verdade. Helder. Bom, viagem, exatamente, acho que é o conceito fundamental. Toda a literatura, todo o romance, mesmo poemas, contos, são viagens. São viagens, partes de um ponto para chegar a outro. E é também, e esse parece-me um aspecto fundamental, uma tentativa de transformação do particular em geral, em universal. Quer dizer, a pessoa, o cidadão, tem sentimentos, experiências, vivências, seja em Timor, seja em Lisboa, seja em Macau, e tem-nas, vive-as.
E a diferença que faz é quando alguém que tem essas vivências vai tentar transformar isso em escrita. Ora, o que é a escrita, senão a tentativa de pôr numa linguagem que seja acessível por outros, da experiência pessoal? E é isso que vale a pena tentar fazer. Portanto, a relevância ou a acessibilidade está no próprio texto. E é isso que também é complementado pelo processo igualmente criativo e extremamente difícil de uma tradução para outra língua, para outro idioma e, portanto, para outra cultura. Ora, o que há em comum, julgo eu, nesta excelente coletânea, didaticamente excelente coletânea, é precisamente que são várias vivências de vários autores que contaram, de uma maneira ou de outra, ou experiências vividas, ou experiências imaginadas, que é o caso do meu conto, mas tentar pôr isso de maneira a que seja acessível a outras culturas. Portanto, respondo-te à pergunta inicial que foi feita, se estes autores, eu próprio, pensaram em escrever para esta antologia. Bem, sim e não, quer dizer, quando o Joaquim me desafiou a enviar um conto para ser traduzido, eu tinha um esboço do conto, quer dizer, tinha iniciado este conto, tinha deixado, e o convite desencadeou o resto. Quer dizer, portanto, houve uma resposta a essa solicitação, completei o conto, não pensando necessariamente numa cultura chinesa, mas pensando na viabilidade daquilo que eu queria dizer ser inteligível em termos de outras culturas. E daí, e acho que o mesmo se aplica, por exemplo, ao conto da Helena, a experiência narrada no conto, seja ela imaginada, que é o caso do meu, seja ela vivida, que é o caso do conto dela, já não é a experiência vivida, nem a experiência de cada um de nós. É a experiência que foi transposta em literatura. E isso é outra coisa. Quer dizer, é a diferença entre, sei lá, uma conversa, um sentimento, olha, entre fazer amor e amar. São coisas diferentes. São coisas complementares. Uma é comunicar tanto quanto possível para quem queira ler. A outra é viver. Nós vivemos, todos nós vivemos. E uns escrevemos sobre isso, transpondo. O caso pessoal, o caso individual de cada um de nós, interessa-nos a nós próprios, à nossa família, aos nossos pais, aos nossos amores, mas não interessa a mais ninguém. Só passa a interessar a partir do momento em que isto é transformado numa coisa que não tem já diretamente a ver connosco. Ora, se um público chinês partilha, como julgo que partilha, como é evidente que partilha, de todas as experiências humanas que nós vivemos, agora, a partir daí, a função do escritor é dar a esse leitor, a esse público, a capacidade de entender o que possa haver de diferente, de específico, de pessoal na narrativa a que se chama literatura. Quer dizer, é isto. Muito obrigado, Hélder. Pronto, eu penso que, enfim, são horas de pedirmos a conta aqui na nossa conversa em torno de um café e de um cigarro. Agradeço a todos os participantes e organizadores. Agradeço também à Paula e ao Ricardo que estão em Macau. E, Ricardo, a palavra é tua.
Nós temos efetivamente que terminar a sessão. Helena, Hélder, Joaquim, muito obrigada. Poderão então agora continuar a conversa, mas já sem ser em conjunto. Obrigada. Bom resto de dia. Muito obrigada. Muito obrigada e bom domingo. Muito obrigado. Damos assim por terminada esta sessão. Há outra sessão a seguir. Muito obrigada e foi um gosto. E não se esqueçam que poderão levar uma cópia da vossa para iniciarem as vossas viagens. Muito obrigada. Boa tarde.